Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu estava assistindo um podcast dos três irmãos lá, então, lógico, são dois irmãos mais o convidado ou os convidados, e aí seriam os três irmãos, né? Então, eu estava assistindo esse podcast onde eles estavam falando ali, mais ou menos na hora do almoço, e a live se estendeu, logicamente, estavam falando sobre o debate que aconteceu, né? Ou aquele quase debate, que eu também fiz vídeo aqui criticando um pouco, né? E esse vídeo, essa live que eles estavam fazendo era para tentar encontrar uma justificativa para as coisas que aconteceram, até porque as críticas foram muitas, né? As pessoas fizeram vários vídeos, inclusive eu, ou pessoas bem mais, muito relevantes, aliás, pessoas relevantes fizeram vídeos também criticando o que aconteceu na live, né? Porque os meninos lá, inclusive eu falei isso, que eles não foram, vamos assim, meticulosos o suficiente para poder controlar a live. A live foi de fato uma bagunça, foi meio descontrolada e eles tentaram justificar. Mas, inclusive eu gravei um vídeo falando que quem ganhou o debate foi o Hércules e quem perdeu foi o Antônio Miranda. O Antônio Miranda perdeu, como eu já expliquei no vídeo, pela não condição de expor ali suas ideias, que realmente são bem mais técnicas, apesar do Antônio Miranda não ser biólogo, tá? Ele não é biólogo, não é químico nem é físico. Pelo que me consta, ele fazia teologia, não sei se já graduou, mas não importa. Importa que ele traz de alguma forma esses elementos e ele precisa realmente de um tempo considerável e ele não pode ser interrompido. Nem ele, nem qualquer outra pessoa que vai fazer uma explanação, porque você perde o foco. E o intuito do tal do João Paulo Jaquetinha e do Ebele era não permitir que isso acontecesse. E isso ficou claro, né? Isso não tem como passar uma borracha ou fingir que não vê, que não viu. Uma coisa é quando você, por exemplo, quando você, olha só, quando você está assistindo ao vivo, igual a gente que assistiu ao vivo, a gente tem a noção exata do que está acontecendo. Por quê? Porque você ainda não fez um conceito prévio, ou você não adquiriu, não tem um entendimento prévio daquilo, então você ainda não se contaminou com qualquer viés que você tenha. Quando você vai assistir depois, né, você já vai assistir enviesado. Por quê? Porque você já ouviu várias coisas, por mais reflexivo que você já vai chegar lá enviesado, porque você já está assistindo com base em alguma coisa que foi dita anteriormente. Então, para nós que assistimos ali, nós percebemos claramente que houve, por parte dos meninos ali, um afrouxamento para o lado do. Embora eles nunca deixaram é, de mencionar que eles, de fato, tendem mais para pro lado criacionista, embora que eles, um dos irmãos lá, que eu esqueci, o mais magro lá, ele disse lá que ele, para ele, o Antônio Miranda explica, ou então o pessoal ateísta explica bem melhor, ele compreende bem melhor essas coisas do que o que os criacionistas querem colocar. Porque várias vezes o Hércules perguntou ali sobre qual era o modelo, né, para a existência da vida, para a origem da vida, e o Ebele veio falar de família, de não, isso não faz sentido. Qual é a origem da vida? Esse é um grande mistério. É um grande mistério. Qual a origem da vida? Como a vida surgiu na Terra? E quando a gente fala de vida, não é só a vida humana, a vida, como a vida surgiu, a vida. Né? Então, a ciência tem uma explicação, mas a explicação criacionista, principalmente a criacionista cristã, ela é muito frágil. Ela não é bastante sólida. Outros grupos de pessoas aborígenes e indígenas ou tribais e por aí vai, e outras religiões, outros povos, eles têm explicações da vida. Aí eu vi uma moça fazendo um questionamento se, como é que é? Se
o homem existe há 200 mil anos, assim, acho que era uma coisa assim. E como é que a gente só tem escrita a partir de 5 mil anos? Ou seja, mas apesar do homem não ter desenvolvido a escrita, né? Porque uma pessoa. É como se você falasse assim: olha, essa pessoa não existe porque ela não tem uma certidão de nascimento. O fato dela não ter uma certidão de nascimento, ela não existe para os órgãos públicos, mas para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas que o conhecem, que sabem da sua existência, essa pessoa existe. Porque muitas pessoas existiram no passado e não tinham certidão de nascimento. Então, o fato de você não ter um livro escrito de 200 mil anos significa que as pessoas não deixaram registros, as cavernas estão aí, as escritas ou né, os deixados rupestres estão aí, né, e já muitos deles catalogados e já datados. Então, é lógico. Então, assim, é complicado trabalhar com esse tipo de pensamento, né? Então, quando a gente vê o Veblen com esse tipo de pensamento, é muito triste, porque o Veblen é um químico, uma pessoa que já contribuiu muito para essa área, né? E, de repente, ele descambou para as coisas que são estritamente religiosas e agora ele quer encaixar essas coisas que são complexas e que ele trabalhou, que tem doutorado e mestrado e vários artigos, e de repente ele descamba para essas coisas e quer colocar na cabeça das pessoas. Eu não sei se é porque ele foi para o Mackenzie e a partir daquele momento teve que defender esse posicionamento criacionista, que às vezes é meio insano, igual ele falou, eu já fui um evolucionista teísta, que é o meu caso. Eu acredito na evolução, sou teísta e eu não me importo que as pessoas digam, não, eu não estou me importando com essa coisa. Eu acredito na evolução, eu acredito que essas coisas têm a ver com Deus, né? A criação, toda essa estrutura tem a ver com Deus e eu lido muito bem com isso. Eu não estou preocupado se o ateu vai ficar questionando. Eu não tenho explicação científica ou de design inteligente para essas coisas, para ficar batendo cabeça com ateu, porque a evolução. Eu acredito na evolução e acredito em Deus e acredito que as duas coisas estão unidas e para mim já basta. Para mim já basta. Então, quando eu vejo trabalhos acadêmicos de evolução ou qualquer coisa, e teorias e mais explicações e tal. E o Big Bang ainda se sustenta. O Veblen é uma pessoa. Eu acho incrível o quanto que o Veblen mente com relação ao James Webb, e dizendo que o James Webb acabou com a teoria, que o James Webb não sei o quê. Então ele usa a fala das pessoas, principalmente cientistas, fora do contexto, e mesmo com as explicações posteriores dessas pessoas, ele cria uma outra narrativa e segue com isso e vai angariando mais pessoas que acabam adotando o mesmo posicionamento, a mesma postura que ele. E isso é tremendamente complexo e desonesto, né? Então, se a ciência explica, não é que eu esteja sendo cientificista, olha, não, você vai acreditar em tudo que é ciência, não. A ciência é bem aberta, inclusive, para novas possibilidades, né? Assim como a gente fala que a teoria da evolução é a mais aceita, né? Inclusive em ciência a teoria não é a mesma coisa que quando a gente fala de teoria, as palavras podem ser polissêmicas e dentro dos seus ramos elas têm significados diferentes, né? Como você pode pegar algumas palavras que vão ser polissêmicas e que elas têm significado diferente dentro de um contexto, né? Então, a gente, por exemplo, no meu caso especificamente, né? Eu acredito na teoria da evolução, não só por ela ser
mais aceita entre os cientistas. Ela faz bem mais sentido do que outras teorias. Existem outras teorias, né? Existem outras. E pode ser que surjam mais outras teorias. Por enquanto, a teoria da evolução é a mais plausível. Por isso, ela é a mais falada, relatada, ou citada, ou autenticada pelos cientistas. Mas, como eu estou dizendo, existem outras. O cachorro começa a latir, aí é terrível. Existem outras teorias que você pode procurar. Eu fiz até um vídeo uma vez falando sobre essas teorias, e algumas delas têm semelhanças com as outras, mas é basicamente isso, né? Então, ou seja, é, você não pode ficar criando coisas para poder defender o seu posicionamento, sei lá, religioso, com base num pensamento que você tem, ou com base especificamente na religião que você acredita. Pelo amor de Deus, isso é muito complicado, muito complicado. E aí você vai povoar a Terra, povoar o planeta com esses pensamentos, e quer incutir na cabeça das pessoas, quer enfiar de goela abaixo o seu pensamento, a sua fala, o seu posicionamento, e todo mundo tem que adotar isso porque é assim que nós queremos. Ou seja, refazer a história, recriar as coisas de modo que fique bem adaptável para, vamos dizer assim, para os seus planos futuros. Porque a ideia desse tipo de pensamento é um controle. É um controle, e essas pessoas perderam o controle da humanidade já tem bastante tempo. Um controle que eu digo, controle de pensamento, né? Então eles agora querem reorganizar isso, reestruturar isso, para que eles possam controlar essa coisa de modo que as pessoas não possam refletir, não possam pensar e não possam criticar, principalmente criticar, né? Então, ou seja, pensamento crítico, adotar uma postura de observação, de inquirimento, essas pessoas não querem. Eles não querem, e quem está no controle não quer sair do controle nunca, né? E não quer perder o controle nunca, pelo contrário, né? E eles precisam de pessoas para trabalharem para eles como escravos, e é isso que eles querem. Então, para isso é preciso ter o controle do pensamento, né? O Vigia do Pensamento, 1984. Não sei se você já leu esse livro, inclusive tem até um filme, 1984, que é o Big Brother, né? Que gerou inclusive o nome Big Brother, sai desse livro e gera esse programa que acho que aconteceu a primeira vez na Holanda e se espalhou pelo planeta todo, e que é uma porcaria isso, né? Mas se você pensar pelo outro ponto, né, pelo ponto mais filosófico da coisa, né, até antropológico e social, você vê que ali acontecem coisas terríveis, né? As pessoas têm pensamentos terríveis, têm ações terríveis, e coisas malucas acontecem ali, e as pessoas ficam assistindo e ficam ávidas, esperando o próximo. Agora, o ano que vem já tem mais, sei lá, 2025 tem mais Big Brother, e mais loucura, e mais presepadas e coisas desse sentido. Então, nós temos assim pessoas que têm surtado, né? Então, por exemplo, as pessoas às vezes me perguntam: ai, Caco, você fala que as pessoas escrevem lá coisas, é porque todos a maioria, eu botei lá os meus, as mensagens que eu recebo, ou o pessoal que escreve lá no chat, é restrito. Então eu leio ali o que não for terrível, ofensivo, eu aprovo. O que não for, eu vou excluir. Então, assim, eu recebo coisas terríveis, os caras surtados porque eu falo do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, porque para essas pessoas Rodrigo Silva é um deus, né, basicamente. E porque eu havia elogiado o,
o Antônio Miranda, mas quando eu falei, eu gravei aquele vídeo dizendo que o Conde havia, né, entre aspas, espancado o Antônio Miranda num vídeo, aí eles acharam lindo, né? Que acharam lindo. Mas quando eu digo que o Antônio Miranda tem apavorado os cristãos, e isso é uma realidade, tem apavorado os cristãos, e eles não sabem o que fazer. Né? Um doutor, o cara tem PhD e não consegue refutar o Antônio Miranda, que é o caso lá do tal do Dr. Romulo, e dentre outros aí. Tem o Webley também que não consegue. O Webley, que tem formação, é um cientista, não consegue refutar o Antônio Miranda. Então, as pessoas estão preocupadas com isso. Né? Então, além de outros fatores, né? Então, eu não vou aprovar esse tipo de comentário para as pessoas ficarem vendo ou lendo, ou as ofensas que os caras colocam, porque são religiosos fanáticos. Eu não, como eu tinha dito ontem lá na live do Sabino, lá rapidinho, falei que eu não sou cristão, ou seja, eu não sou meramente cristão, como eu já disse diversas vezes, eu tenho uma dupla pertença, e eu sou um fã, um amante de Cristo, mas não das presepadas que os cristãos fazem, né? Por isso eu não sou cristão. Eu não frequento igreja de seu ninguém, não dou meu dinheiro para ninguém, para nenhum desses caras ficarem milionários, ricos, passeando, vadiando, se prostituindo com meu dinheiro. Eu estava vendo um vídeo agora, o cara foi flagrar a esposa, que é pastora, no motel. Foi flagrar a esposa no motel. Aí a gente tem mais incidentes com pastores e pastoras nesse sentido do que a gente tem com padres, porque a gente já teve bastante com padres, infelizmente, lamentavelmente, mas hoje a gente tem esses incidentes rotineiramente com líderes religiosos, e é por isso que eu critico essas pessoas. Então é isso, valeu, muito obrigado.